Eu vou aproveitar para não ter intervalo, e eu acho que faz todo sentido agora a gente chamar o Renato, do Consulado Americano. Renato, obrigado. Salva de palmas para o Renato. Renato vai fazer uma apresentação, ele vai trazer um pouco do que é o mercado americano da operação aeromédica. E eu vou fazer só uma consideração, porque o Renato vai falar sobre isso. O sistema de saúde americano é diferente do nosso. O nosso é muito parecido com o sistema de saúde do Reino Unido. É diferente do americano. Então é importante a gente também ter essa percepção. E lógico também que a gente tem os fabricantes que estão lá nos Estados Unidos. Então, Renato, para a gente é uma satisfação estar você aqui do consulado, no projeto que a gente vem desenvolvendo. Então, boa palestra e muito obrigado pela sua participação. Consulado que agradece. Muito obrigado, Beni. Boa tarde a todos, os que estão presencial e os que nos veem através do YouTube. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado americano. É óbvio que em 30 minutos a gente pode falar isso. Eu preparei 772 slides, é pura brincadeira. Nós vamos falar bem, eu vou passar de uma maneira acelerada, mas depois, se precisar, a gente pode debater. Eu vou começar com os Estados Unidos e vou aterrissar no Brasil o que a gente está fazendo e o que a gente quer fazer. Eu estou vendo amigos, eu estou vendo pessoas do setor. O Beni já fez a coisa errada de me convidar para falar. Eu não sei se eu vou aguentar ficar parado aqui. Então eu vou começar de uma forma bem diferente. Vocês que estão aqui, de alguma forma, são pessoas que cuidam de salvar a vida. Eu sou um cristão. Indiferente de ser, vocês também valorizam e querem preservar a vida. Então nós vamos começar com uma salva de palmas para vocês, porque vocês é que fazem ajudar a salvar vidas. Palmas para vocês. Não fosse vocês, não teria motivo de estar aqui. Eu vou aproveitar e também quero reconhecer e agradecer a presença do comandante Mauro Henrique Aires, o vice-presidente da administração da BOA, e também se levanta o cônsul comercial Nathan Traurig. O da esquerda é meu chefe direto, cuida do setor de aviação no consulado, e a gente está fazendo essa parceria, então nós vamos seguir em frente. Eu vou precisar ficar indo lá e cá, porque eu coloquei algumas anotações que eu vou precisar dar uma olhadinha. Aqui, eu acredito que esse é o next. Bom, vamos lá. Brasil e Estados Unidos, dois países de dimensão continental, duas potências nas Américas, as duas principais democracias que existem no continente. O Brasil tem um PIB de 2,20 trilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos têm um de 27,36. Os Estados Unidos é a primeira economia mundial, o Brasil a nona, com perspectiva nesse ano se tornar a oitava. Eu faço um parênteses, eu cuido de outros setores, um deles é alimentos e bebidas. O PIB norte-americano do setor de alimentos e bebidas equivale ao PIB do Brasil. Então nós sempre temos alguma coisa para aprender com essa nação e não podemos deixar essa nação fora dos nossos negócios. Ok? Uma vez mais, o PIB de alimentos e bebidas dos Estados Unidos equivale ao PIB brasileiro. Depois nós temos a população, o Brasil com 215 milhões, é o número 7 no mundo, Estados Unidos com 338, é o número 3. O dólar eu tinha colocado aqui 1 por 5, então R$1 vale aproximadamente 20 centavos de dólar, está um pouquinho mais baixo ainda. E $1 americano, aqui eu tinha colocado 5, que é 5,8. Um dos problemas que a gente tem, e parabenizo o Beni e a BOA, a gente não tem um número final sobre o setor. Encontrei números que não batiam muito, e a gente chegou num número que eu não vou dizer que é oficial, pergunte para a BOA depois, de 3,1 bilhões do aeromédico no Brasil, sendo que o aeromédico nos Estados Unidos são 6,2 bilhões de dólares. Vamos lá, o que tem esse setor nos Estados Unidos? 3 pilares que vai bater com o Brasil. Primeiro pilar, ambulâncias aéreas, que a gente vai falar de helicópteros e também aviões, com equipamentos médicos e profissionais de saúde. Depois nós temos as evacuações médicas, que lá nos Estados Unidos é chamado de MEDVAC. E aqui a gente vai falar de transportes de pacientes gravemente doentes ou feridos em áreas remotas ou até mesmo inacessíveis. Renato, os Estados Unidos tem área remota e inacessível? Eu posso falar várias para vocês. Anotei aqui. Pessoal que vive perto de deserto, pessoal que vive nas cadeias de montanha, tem aqueles doidos que vivem nas florestas, tem gente que recebe urso dentro de casa. Se o urso machucar essa pessoa, vocês vão ter que ir lá resgatar. Então,
Tem gente vivendo em floresta dentro dos Estados Unidos. Depois a gente vai falar também o pessoal que vive em região de parques nacionais. Muitas pessoas passam o inverno dentro do Grand Canyon. E óbvio, inverno, congelou, a pessoa paga lá aquela estada, 3, 4 meses, algo pode acontecer. Você vai ter que resgatar essa pessoa que está lá também. Depois ainda tem o pessoal que vive em áreas de pântano, eu não estou falando Miami Beach, porque essa está bem conservada, mas na Louisiana tem gente que vive e caça até jacaré para comer. Ok? Essas pessoas também se machucam, essas pessoas também precisam ser resgatadas. E parte do Alasca no inverno, quem chega? Também precisam ser resgatados. E serviços de transporte aeromédicos, e aqui a gente vai principalmente falar das questões de pacientes de transferência de hospitais, ou como também é conhecido como interhospitalar. Bom, depois a gente tem segmento de mercado com operação. Serviços comerciais de ambulância aérea, e eu vou fazer um parênteses aqui. Existe um órgão nos Estados Unidos, que é o Atlas e Database of Air Medical Services. Em 2018, eu vou mencionar alguns nomes, ele também é a abreviação da família Adams, é a abreviação da associação, Adams. Eles colocam que existe nos Estados Unidos 300 operadores de aeromédico. O Brasil, o que eu tenho de informação, e confirmado com a boa, existe 50 habilitados, mas nem todos operando exclusivamente para aeromédico. Depois a gente tem, o número de 2018, os Estados Unidos têm 1.500 equipamentos em voo, focado exclusivamente para aeromédico, dos quais 1.150 são helicópteros, 350 aviões. Aqui no Brasil, Benny mencionou, 405 na iniciativa privada e mais aproximadamente uns 50 no setor público. O Benny, ainda quando eu falei 1.300, eu disse, mas Renato, tem uma só que tem não sei quantos helicópteros. Quando ela não está voando com o helicóptero dela, outro está. Ok? De fato, tem uma delas. A gente vai mostrar as gigantes daqui a pouquinho e as médias. Bom, serviços médicos hospitalares, e aqui vamos começar a abrir um outro parênteses. Bases operacionais de grande movimento, eu vou chamar assim. São 546, as principais, das quais 227 hospitais nos Estados Unidos operam com questão aeromédica. 227 hospitais. 244 aeroportos prontos para receber e para poder fazer essa operação. E 75 heliportos. Ok? São números que, se a gente comparar com o mercado brasileiro, e como o Benny mencionou, estamos engatinhando e estamos fazendo, e é o que a gente conversou com os americanos, um potencial de crescimento gigante no Brasil. E eu vou terminar aterrissando no Brasil, porque a gente está fazendo uma missão, onde vocês veem o que a gente está trazendo e de que forma nós, como consulado americano, vamos tentar ajudar nessa questão. E os serviços médicos aerogovernamentais e militares, aqui a gente vai colocar a polícia americana, vamos colocar os bombeiros, a guarda costeira e serviço especial para as áreas remotas, que eu também já mencionei. Aqui a gente pode ver um pouquinho, eu acho que esse aqui vai, Luizinha, não vai, onde estão as bases de operações. Mais uma vez, o Benny ainda falou, Renato, mas tem uma que eu conheço, tem mais de 300 helicópteros. De fato, tem. Mas, mais uma vez, se ele não está operando, ele está alugando esse helicóptero para alguém, ou vai estar prestando serviço para um outro, para rodar toda essa área. Renato, por que a Costa Leste tem muito mais serviço do que a Costa Oeste? Vamos lembrar que a gente tem aqui uma cadeia de montanha, e a população densa dos Estados Unidos está muito mais à direita do que à esquerda. E a gente tem deserto, nevada, e que desce para alguns estados. Então, a quantidade da população, a dimensão demográfica dos Estados Unidos está muito mais para a direita. Ok? Agora, em termos de desenvolvimento, o país se desenvolveu de uma forma geral. Tamanho de crescimento do mercado. Como eu mencionei, são 6,2 bilhões de dólares. Eu não estou atrapalhando vocês aqui, né? Vamos lá. É um crescimento constante e cresceu de 2023 para 2024, com projeção de crescimento de 24 para 25. Aumento da demanda por serviços médicos. Não sei se vocês têm esse número. 3 milhões de pessoas se acidentam nos Estados Unidos, das quais 42 mil falecem. Então, há um grande sucesso em salvar mais de 2 milhões de pessoas. Ok? Se há essa necessidade de demanda de serviço, vamos ter que improve em tecnologia.
Se a gente falar de avanço tecnológico, a gente vai trabalhar também em duas frentes. Há um avanço tecnológico para o aeromédico? Sim. Integração, como foi a primeira apresentação, falando da integração, informação do paciente, capacidade de voo, local do acidente, equipamento, tudo tem que estar integrado. Ótimo, ótimo. Da mesma forma, eles vão e desenvolvem a indústria automobilística. Mais o carro corre, mais se acidentam. Tudo nas duas moedas. Mas o avanço tecnológico dentro do setor aeromédico é o que vem acontecendo e é o que faz, que dá o grande impulso dentro do mercado americano para que se salve tantas pessoas. Ok? E também a gente tem, dentro de uma das empresas que eu vou mencionar que vem vindo para o Brasil, ela é uma empresa que está com 2 milhões de dólares em projeto e vai colocar o projeto no Brasil também para que se desenvolva algo entre o helicóptero e o drone. E eu tenho pessoas aqui nessa plateia qualificada que eu gostaria que fossem candidatos para serem juízes dentro desse projeto. E outros têm capacidade técnica e tecnológica para fazer parte do projeto. Eu vou falar disso daqui um pouquinho. E aumento da conscientização e acessibilidade. Sem isso, a gente não vai conseguir com que cresça, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. Vamos lá. Principais tendências. Integração de tecnologias avançadas. Esse eu vou falar muito rapidamente, porque está sendo repetitivo nesse ponto. Expansão nas redes de serviços e também mudanças regulatórias. O colega fez perguntas sobre regulamentação. Estados Unidos tem uma regulamentação, eu vou entrar no próximo slide falando sobre isso, mas a gente tem regulamentação que vai funcionar, que às vezes até assusta o mercado brasileiro. São nichos. A regulamentação vai da equipe de médicos, as nurses, as enfermeiras, perdão, e também desde o tipo de uniforme que eles usam, como o Beni mencionou. Mas nós temos regulamentação. Por exemplo, algumas são de ordem nacional, todos têm que cumprir. Aí você tem as locais e as estaduais, que vão entrar. Sul da Flórida, não tem neve. Tem que ter um treinamento específico para aquela equipe, já que ela não vai trabalhar com neve. A gente tem meio oeste, tornados. Sul dos Estados Unidos, tormentas tropicais e também temos os furacões. Norte dos Estados Unidos, e você pode subir para o Alasca, gelo. Quem opera no gelo vai operar da mesma forma na questão médica como quem opera no sul da Flórida? Não. Então, essas questões, nós temos a dimensão continental no Brasil, onde inverno no norte e no nordeste significa chuva. E você fica bem. No norte, então, é até insuportável. Você desliga o chuveiro e começa a suar. É ou não é? No nordeste, dá uma amenizadinha, mas continua com seus 30 graus. Sul e sudeste já é um pouco diferente, mas por mais que faça frio, não é o que acontece nos Estados Unidos. Então, a regulamentação dentro desse setor corre de uma maneira muito, vamos dizer, forte. E sem contar que o leste europeu, a costa oeste americana sofre com as queimadas, coisa que os outros lugares às vezes não sofrem. Então, o tratamento para buscar essas pessoas já é um outro, completamente diferente. Aí você só vai pensar, mas esse tem os bombeiros. De fato tem, mas também médicos e enfermeiras treinados, ok? Bom, vamos lá. Cenário competitivo. Aqui eu mencionei 4, das quais existem 2 gigantes, e são 300 no total, as privadas. E essas empresas, eu coloquei aqui, competem em qualidade de serviço, tempo de resposta e capacidade tecnológica. É o que vocês fazem, salvar vidas. Quanto mais rápido você tem uma resposta e quanto mais qualidade de serviço você tem e capacidade tecnológica dentro do que você vai fazer nesse rescue, ou seja, nesse indo buscar esse seu paciente, ou esse acidentado, ou esse que está sofrendo com algum fenômeno natural, maiores são as chances de você salvar essa vida. Muito rapidamente também, regulamentação federal, FAA e DOT, Departamento de Transportes dos Estados Unidos. Foco em certificação e manutenção de aeronaves, nada diferente do Brasil. Depois, treinamento e qualificações da tripulação, já mencionei, pode haver uma diferença nisso. Aquele equipamento, aquele médico, aquela equipe que vai para determinado tipo de salvação, de socorro, tem que, em inglês você pode usar should, mas eles têm um outro chamado must. Must, você tem que fazer, você tem que estar com aquele uniforme, você tem que estar com aquele treinamento, você tem que saber operar daquela forma, ok? Depois também padrões operacionais,
que não vai fugir muito do Brasil, e lá nós vamos ter essa questão, mais uma vez, geográfica, que pode alterar de uma região para outra. Ok? Agora aqui algo interessante que a gente pode fazer um parênteses. São as regulamentações, como eu disse, a federal, e depois elas vêm para a estadual e a local. Eu coloquei aqui a da Alabama, do estado do Kansas, Ohio, e temos mais Alasca e Texas. Por que eu quis colocar aqui? Existe uma coisa que eles têm que seguir, no geral, e cada estado tem a sua peculiaridade. E depois, dependendo da região, quando o condado, que é um grupo de cidades, é muito forte, o condado também pode colocar uma regulamentação. Agora tem uma coisa que eles não podem. Tudo vai acontecer em regulamentação mediante as questões geográficas, mas que nenhum deles podem, e nem a federal regulamenta. Custos ou preço para resgate. Os Estados Unidos não permite monopólio, economia de mercado. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios e eu vou entrar e falar um pouquinho sobre a questão de custo de resgate. Mas é só para vocês terem essa noção. Eu coloquei alguns estados, mas cada estado tem sua peculiaridade. Nós vamos agora, então, para os desafios. Pressões de custos, altos custos operacionais. Eu vou deixar, quando eu for falar no próximo slide, vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Problemas de reembolso de seguro, vai dentro do mesmo balaio, vou falar em minutos. E conformidade regulatória. Aqui vamos, então, entrar e fazer um parênteses. Bom, no Brasil a gente tem o Sistema Único de Saúde. Você pode usar, todo brasileiro tem o direito de usar, os venezuelanos que estão aqui, que vieram, os afegãos que vieram, os sírios que vieram, refugiados, todos podem utilizar. Você é que vai decidir se você quer utilizar o SUS, e se você tem sua capacidade, você vai ter o seu seguro privado. No caso dos Estados Unidos, existe algo chamado Medicare, são para as pessoas acima de 65 anos, e tem um outro chamado Medicaid, para as pessoas que não têm condição financeira, e elas precisam ser cobertas. Ok? Bom, quem for acidentado, a seguradora ou a equipe médica que vai lá socorrer, esse helicóptero ou avião, não vai perguntar. Eu estou indo atender alguém que é Medicare, Medicaid ou que tem seguro privado. E aí a gente entra numa coisa que faz uma grande diferença. Quando se faz um resgate, seja Medicare ou seja Medicaid, dentro dos Estados Unidos, por helicóptero, na área urbana, o governo reembolsa $3.200. Quando está em área rural, $4.700. Quando faz isso desculpa, o primeiro era por avião, por helicóptero, $3.600, e desculpa, agora é que é avião, primeiro é helicóptero. E quando é na área rural, $5.400 é o que o governo vai reembolsar, ok? Ou que vai ser reembolsado. As companhias privadas, o que a gente contou de média de custo, lá onde eu falei para vocês, no Adams, elas custam entre $36.400 para helicópteros e $40.600 para avião. Se você tem seu plano privado e você paga já um determinado valor, e se porventura você sofreu esse acidente, vai chegar lá, olha, se você ainda conseguiu ligar para o 911, ou alguém vai ligar para o 911, você não vai dizer: antes de você mandar esse helicóptero, por favor, me manda a cotação de 4 para saber se o meu plano de saúde cobre. Você quer salvar a sua vida, não é assim? Lá, a questão privada é essa. Se o seu convênio cobrir, falando hipoteticamente, $20.000, você vai ser coberto os $20.000, e se o preço total ficou 36, você vai arcar com os outros 16. Mas sua vida está salva. É a forma de mercado que os americanos trabalham, e é assim que a coisa acontece. Porém, se essa pessoa foi resgatada, também não vá lá com a seguradora. 911, manda alguém aqui, porque no Alabama aconteceu isso, aquilo. Não vai chegar lá e dizer: desculpa, para eu te levar, você é Medicare ou Medicaid? Não, vai colocar, vai socorrer, e aí para essa operadora vai receber aqueles valores que eu falei, entre $3 e $5.000, e não chore mais. Está claro para vocês uma grande diferença que acontece lá e aqui? Tem diversos outros casos, mas eu quis colocar um só para que a gente possa mostrar como reage entre o Brasil e os Estados Unidos. Oportunidades, inovações tecnológicas. O que eu quis dizer aqui? Avanço de tecnologia médica na aviação igual melhorar a eficiência do atendimento do paciente, salvar vidas.
Expansão de mercado, já falamos, 3 milhões de pessoas se acidentam, e eu não entrei nas questões de calamidade ou o que acontece através de fatalidades da natureza, fenômenos da natureza. E parcerias e colaborações, oportunidade de parcerias com hospitais e seguradoras para aprimorar as ofertas, serviços e agilizar operações. Aqui que eu faço um outro parênteses. Eu falei que 227 hospitais operam individualmente. Eles também não querem esse helicóptero parado. A gente vai voltar naquilo que o Beni fez no primeiro comentário. Olha, está acontecendo, precisa resgatar alguém aqui. Tem companhias privadas. O hospital está próximo e o helicóptero está parado. Ele vai atender. Ok? Isso entra dentro desse grande cesto e todos estão ali para fazer. O helicóptero sabe que ele pode pegar alguém que é Medicare ou Medicaid, mas ele não pode não atender a pessoa. Está claro para todos? Ele vai. É a obrigação dele. E outra coisa, a equipe médica que entra não quer saber. Ela vai buscar um paciente. Ok? Depois vamos para perspectivas futuras. Eu estou já terminando, não tem muito mais coisa para a gente falar aqui. Bom, aqui a gente tem crescimento, mais avanços tecnológicos, foco contínuo na melhoria dos resultados dos pacientes, ou uma vez mais, salvar vidas. O aprimoramento da telemedicina, que a integração já foi falada aqui pelo doutor, e que a gente só vai reforçar. A integração de consulta médica em tempo real e monitoramento durante o voo. A interligação com as informações do paciente, controle de voo e equipamento que está a bordo, e vamos até nos kits que foi apresentado pela Lilian também. Tudo vai fazer parte para que tudo funcione da melhor forma. Iniciativas de sustentabilidade, aí sim, o retorno que é para a sociedade, e o governo americano, creia, bate nessa questão. A gente tem reuniões quase que constantes, porque há dentro do Brasil, a gente sabe, primeiro foi o álcool, e agora eles querem o biodiesel funcionando, então a gente está sempre acompanhando esse tipo de coisa, para, quem sabe, a gente chegue até 2000 e tanto, não vou querer dizer o ano, com essas questões de voar com biodiesel, né? Biodiesel e não poluentes. Melhor coordenação e eficiência é fazer com que o sistema se integre e tenha uma melhor resposta, maior agilidade, que, mais uma vez, vai cair em salvar vidas. E agora, não briguem comigo, foi de propósito esse monte de cor, é como se eu estivesse gritando, mas não com vocês, para que vocês prestem bem atenção. Eu vou até virar aqui para a tela para que a gente possa fazer esse comentário final. Eu vou na conclusão e já vamos pousar no Brasil e vou dizer por quê. O setor aeromédico nos Estados Unidos é vital nos setores de saúde e aviação, como também é e vai se aprofundar dentro do mercado brasileiro, fornecendo serviços essenciais que salvam vidas e melhoram os resultados dos pacientes. Tudo está atrelado ao que a gente falou rapidamente. Tecnologia, integração, resposta e atender seja quem for. Aonde for. É no pântano, é no meio do gelo, aonde tiver que atender esse passageiro, eles vão. Quando isso tudo coaduna, tudo vai funcionar. Ok? Mais uma vez, só dos acidentados, 3 milhões. Quantos se salvam? A grande maioria. Ok? Depois, o setor enfrenta desafios e custos de regulamentação. Porém, os avanços contínuos em tecnologia e expansão de serviços oferecem oportunidades significativas e crescimento e inovação. E foi o que a gente viu. Isso vai crescendo, as coisas estão acontecendo, as tecnologias chegam até a assustar. Quando a gente para pensar que determinada coisa faz, alguém vai entrar dentro do teu cérebro com um negocinho sem colocar a mão. Ok? Agora vamos falar aqui o que a gente está fazendo em parceria com a BOA e onde nós gostaríamos que vocês estivessem conosco. Entre os dias 25 e 27 de setembro, nós vamos fazer um evento chamado Missão Comercial Aeromédica Salvando Vidas. Ok? No dia 25, nós já temos até o momento 9 empresas norte-americanas confirmadas, eu vou falar muito rapidamente sobre elas, e temos uma 10ª aqui que a gente está forçando para entrar aqui com a gente. Não se faça desentendida, Lilian. E nós estamos buscando a 10ª empresa e vai acontecer hoje. Bom, a gente deve chegar a 12 empresas e no dia 26 nós vamos fazer um evento dentro do consulado americano, onde essas empresas vão se apresentar para todos os participantes.
A ABOA vai ser o nosso braço de cuidar e qualificar entre 90 a 100 participantes brasileiros que vão ver essas apresentações, almoçam conosco e no período da tarde começam reuniões individuais conforme as empresas que vocês tenham interesse. E encerramos esse dia com uma recepção na casa do nosso cônsul-geral. Bom, vamos lá. Até agora o que nós temos? A Bigor Aerospace. Essa empresa cuida de iluminação de cabine, iluminação interna, iluminação externa e também trabalha com avionics. Ela vai ser bem interessante para quem já tem equipamento e precisa operar. Caso você mexa com a Emerald, dentro do segmento, é uma empresa com quem você precisa falar. A Luftcar desenvolveu o equipamento, vocês vão ver o vídeo daqui em minutos. Pega a tua ambulância, a ambulância mesmo, que tem direção e tudo, eles entram com 2 cabos que eles colocaram, acopla na sua ambulância, tira a sua ambulância do chão, voa com a sua ambulância e leva você e sua equipe médica, a equipe médica da sua empresa, para fazer o socorro em determinado local. E vocês vão ver esse voo acontecendo daqui um pouco. Essa empresa também veio para o Brasil. Depois nós temos a GoAir, essa que está fazendo a competição. Essa que tem $2 milhões dentro do projeto que vai ser desenvolvido. Ela precisa, de pessoas para serem parte de jurado, outros para serem parceiros, e a gente tem muito interesse que vocês venham participar conosco. Do lado direito em cima nós temos a Industrial Metals International, essa faz peças para aviões e helicópteros, e também fazem peças para o setor médico, por isso que está vindo. Embaixo tem a Polaris Aero, que eu não sei se eles estão aqui. Estão aqui, já eu vou pedir para eles levantar, que a gente vai mostrar um vídeo deles. A Polaris Aero já esteve no Brasil, a gente já vem trabalhando com eles são do Arizona. Eles trabalham com sistemas de controle aéreo e também com foco em segurança. Vai voltar a linkar tudo o que a gente disse. Toda a resposta só vai acontecer se tudo estiver funcionando. Eles têm solução para isso. E depois também a gente tem uma empresa chamada Rescue TNT, que faz treinamento para aeromédico e vai além. Também vem para cá. Querem trazer 5 pessoas. Então eles querem muita reunião. Depois, as últimas 3 que a gente já tem confirmada, a Spectrum Aeromed e a United Watercraft, as duas fazem adaptação de aviões e helicópteros, transformando eles em ambulância aérea. Ok? E fechando, a Westwood AI, ela é uma empresa de inteligência artificial que também cuida de gestão de navegação e operações para a aviação. Agora eu vou de óculos, porque nós vamos mostrar, são 5 vídeos, creiam, num passo de 30 a 40 segundos, para vocês conhecerem um pouco dessas empresas que eu acabei de falar. Vamos lá com a primeira, é a Luftcar. Isso é uma ambulância normal. O equipamento voa e é não poluente, é através de hidrogênio. Pode sair de plataforma marítima. E lá vai a tua ambulância. Ou o automóvel que você tem, que é a sua ambulância para socorro. Esse é o equipamento. E aí mostra exatamente como é que você faz esse carro voar. O nosso foco é em aeromédico, mas isso serve inclusive para servir entrega de produtos em áreas mais difíceis de acesso, onde o trânsito também é horrível. Esse, por exemplo, não é aeromédico. E como eu disse, não é completamente verde, não poluente. Estará conosco. Próximo.
Essa é aquela que está fazendo o treinamento e quer desenvolver algo entre o helicóptero e o drone. E aqui eles falam não só de acidentes, mas como catástrofes também que possam acontecer. Eles têm uma equipe técnica que trabalha junto com as empresas que estão desenvolvendo seus projetos e eles querem aproveitar e colocar essa equipe com vocês também. To change the way we reach people in the face of disaster, unlocking a new era of rescue response, an era that unleashes the power of autonomy, speed, and precision. Alongside NASA and Pratt & Whitney, GoAero is looking for the brightest, boldest, and bravest innovators to change the way we rescue and respond to disaster. This is your chance to make history and save lives. Join us. Ready, set, go Aero. Então essa, e aqui a gente não consegue ver por causa do barulho da feira e eu não pedi para aumentar o som. Eles falam no final, see you in Brazil. Próxima, aquela de treinamento. Não, vou voltar. Só um minutinho. Esse tem o vídeo que está rodando ou não? Não, é só... Então aqui é aquela que eu falei sobre treinamento e ele vai além de aeromédico, ok? Caso você também tenha outros segmentos, eles também fazem esse trabalho. O próximo é a Spectrum, que é aquela que faz a alteração do equipamento para se tornar uma ambulância aérea. Essa estou trazendo duas concorrentes, entre elas. E a quinta, que é a Polaris Aéreo. Depois eu vou apresentar. O Salvador está aqui com a gente. Vocus is a safety intelligence platform intended to change the way you weave safety into your organization. Vocus is a safety intelligence platform that is intended to bring anything and everything safety into. Esse é o sistema deles que chama-se Vocus. Vocês não vão conseguir ouvir porque não era o que a gente estava querendo, mas que é a excelência que eles fazem todo o controle e segurança nos voos, fazendo a integração entre a equipe que vai fazer o voo. Você vai ter todo tipo de informação e um armazenamento muito grande. Ok? A gente deve ter uma surpresa com eles na abertura do nosso evento. The system should be meaningful so that safety is helping them do their daily tasking and not just be a system to check the box at the end of the work shift. Lastly, the seamless part is how we do all this. Já que você aumentou o volume, deixa eu voltar o... Não. Vamos colocar aqui já para vocês ouvirem. Welcome to an introduction of Polaris Aero's Vocus. Esse é o último vídeo. Vocus is a safety intelligence platform intended to change the way you weave safety into your organization. Vocus is a safety intelligence platform that is intended to bring anything and everything safety into one place. This centralized safety system is also intended to be an environment where your team weaves safety into their daily tasking so that their comfort and engagement with the safety program is the best that it can be. All of these tools working together ensure that your organization never forgets a lesson learned. When we create our applications or integrate in other technologies, we follow the three-word recipe of simple, meaningful, and seamless. These aren't just buzzwords. It has to be simple because if it's not, your team will not use it, and if they don't use it, the system is useless. The system should be meaningful so that safety is helping them do their daily tasking and not just be a system to check the box at the end of the work shift. Lastly, the seamless part is how we do all this. We leverage technology to do the heavy lifting for your users versus many others who have simply created a digital version of the paper process. So to conclude this overview, Polaris Aero believes that safety needs to be done differently, and by using technology and making it work for us, we can go beyond compliance and transform our culture.
We thank you for your interest in Vocus platform and look forward to arranging a demonstration at your earliest convenience. Esse foi então o último vídeo. Eu vou pedir, Salvador, se você puder stand up, please. Esse é o senhor Salvador, ele representa a empresa, está expondo aqui onde está o pavilhão do Arizona. Thank you very much. Vai estar de volta conosco em setembro. E eu vou pedir licença para a Boa, eu já fiz isso lá em Goiânia, eu prometo que é rapidinho. A gente trabalha com uma associação nos Estados Unidos chamada World Trade Center de Miami. É um grande parceiro de mais de 20 anos. E eles vão fazer uma feira, eu estou mudando um pouquinho o boné agora, na área de defesa, chamada Aerospace Defense in Americas, em 2025, acontecerá em Miami, com também eventos dentro do Cabo Canaveral. Havendo interesse nessa feira, não fala com o Beni, fala comigo. Todos os demais podem falar com o Beni e a gente vai intermediando. Isso acontece, então, em fevereiro, 11 a 13. Eles organizam 5 feiras, 4 nos Estados Unidos e uma fora. Air Cargo, que é também no setor de aviação. Essa que eles vão fazer, Aerospace Defense Americas. Uma chamada America's Food and Beverage Show. É um grande parceiro, para vocês terem uma noção, eu cuido do setor de alimentos, por isso que eu falei do PIB americano e o brasileiro. Eles estão pagando, e eu estou levando 40 brasileiros, que já estão com toda a hospedagem deles pagas, 10 paraguaios, e ainda me autorizou a registrar um canadense e 2 colombianas. É um parceiro que a gente tem. O que vocês precisarem, a feira ajuda. Eles fazem uma outra feira no Panamá, e uma chamada Supply Chain, que é voltada para carga marítima, Sea Cargo, ok? Havendo interesse, por favor, fale comigo. Ou com a Larissa, que eu vou pedir também para vir aqui na frente. Eu vou pedir para a Larissa se levantar. O Beni, se possível, também. Tudo que a gente mostrou aqui, que vai ser sobre a nossa missão, desculpa, havendo interesse, troca cartão com a Larissa, ou comigo, ou com o Beni, falando, tenho realmente interesse em participar desse evento de vocês. Mais uma vez, 26 e 27. 26 a gente tem as apresentações dessas empresas, muito mais completa. Seguindo com o almoço, vocês almoçam, são nossos convidados para almoçar lá no consulado. E depois, na parte da tarde, começam suas reuniões individuais com essas empresas. Ok? No dia 27, a gente repete essas reuniões individuais para que vocês tenham a possibilidade de interagir com elas. Estamos fazendo uma gama de 9 empresas diferentes, onde alguma delas vai encaixar naquilo que você está procurando e no que você está precisando. Então, a Larissa vai trocar cartão com vocês, para aqueles que têm interesse. Se seu interesse for, nessa última feira que eu mostrei, fale comigo com a Larissa, e o Beni, principalmente, porque, como eu disse, na nossa parceria, a Boa vai dizer, Renato, nós vamos vir com essas empresas para dentro do consulado, ok? Eu coloquei aqui perguntas e respostas, que eu chamo o Beni para o palco, caso também tenham perguntas para ele. E agradeço mais uma vez a participação de vocês. Como a gente vai ficar em pergunta e resposta, caso precisem, aqui está o meu contato, dentro do consulado americano. Ok? Obrigado.